E aí, comprar ou alugar, qual a melhor opção? Você já deve ter se deparado com essa dúvida aí pela internet. É uma discussão muito grande. Tem gente que é defensor de comprar o próprio imóvel, tem gente que é defensor de alugar e investir, e eles defendem essa bandeira como se houvesse uma verdade única. E, bom, nesse vídeo a gente vai descobrir se existe uma verdade única para qual a melhor opção, comprar ou alugar. Se você não conhece nosso canal, seja bem-vindo ao Casalcast, eu sou o Scott. Aproveita e já deixa seu seguir, seu compartilhar, seu like. Eu não entendo muito disso do YouTube, mas é se inscrever, então se inscreve aqui no sininho, beleza? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu puxar meu rostinho para o lado. E para responder esta grande questão de se é melhor comprar ou compartilhar, eu fiz o que eu faço de melhor. Eu montei um simulador que faz esses cálculos para mim e calcula diversas variáveis com diversos cenários. Por que eu tive que fazer um simulador para conseguir fazer esse comparativo e chegar à conclusão de se é melhor comprar ou se é melhor alugar? E por que eu fiz isso, né? Por que eu perdi esse tempo enorme da minha vida fazendo esse simulador? Deu um trabalho gigantesco. Primeiro porque eu estou na fase de decidir se eu compro um imóvel ou se eu continuo alugando e investindo. A gente vai casar, eu e a Carol, a gente vai casar, a gente quer ter filhos, e essa é uma decisão que é muito importante, principalmente para o casal. Acho que vale para todo mundo, mas quando você forma um casal, quer formar uma família, isso fica mais latente, mais necessário, a necessidade de ter uma casa chamada de sua, mas também bate a dúvida, será que é a melhor opção ou não? E aí tem um disclaimer que eu gostaria de falar, a gente vai falar hoje das vantagens financeiras, tá? O que compensa mais em termos financeiros? Lá no final, o que você vai ter de patrimônio? É melhor alugar para ter mais patrimônio ou é melhor comprar para ter mais patrimônio? E bom, não tem resposta certa, tá? Mas nem tudo na vida é matemática. Às vezes você só está de saco cheio de ficar pagando aluguel, de ficar dependendo do proprietário para reformar alguma coisa, de ser despejado porque o proprietário vai vender o imóvel, você não quer comprar, você vai ter que procurar outro e fazer mudança. Então são vários os motivos que fazem as pessoas quererem comprar um imóvel, que não é só o motivo financeiro. Afinal, um imóvel não é necessariamente um investimento, até porque se você for usufruir dele. Então, se você não estiver comprando só pensando no retorno, ele não é só um investimento, ele é um bem de consumo que você vai utilizar. Então, tem outros fatores para que a gente escolha ter um bem de consumo ou não, como, por exemplo, um carro, que é bastante caro, mas tem suas vantagens e ninguém fica falando para as pessoas não andarem de carro, não terem carro, certo? Estou vendo minha tela piscar um pouquinho, mas eu espero que meu áudio não esteja falhando. E minha camiseta aqui está ficando frouxa com esse microfone. Bom, vamos lá. Dado esse disclaimer, o que a gente vai fazer aqui nesse simulador? Eu criei ele com várias variáveis que são importantes. Eu vou falar um pouquinho de todas elas só para a gente simular um cenário que é um cenário baseado na minha região, no imóvel que a gente está vendo para comprar. A gente decidiu comprar, já fica aí o spoiler, mas eu vou mostrar por quê, tá? Então eu vou pegar o meu exemplo e aí vai variar de exemplo de lugar para lugar, de valor do imóvel, de taxa de juros e etc. E até mesmo valorização do imóvel e tudo mais. Então vamos lá. Eu peguei algumas variáveis, tá? Vocês estão vendo meu mouse aqui. Algumas variáveis que são da parte de quem vai comprar o imóvel. Então, por exemplo, aqui eu vou preencher o valor do imóvel de 350 mil. Eu vou pular aqui a valorização. Vamos primeiro para a entrada. Então, a entrada de 20% para eu financiar na Caixa é de 70 mil, certo? Isso significa que eu vou financiar 280 mil. E aí eu vou ter mais alguns custos de compra, que vão ser, por exemplo, uns 15 mil reais de documentação, de 12 a 15, e mais talvez 30 mil de móveis. Então eu vou colocar aqui 42 mil reais de largada ali, né? Para a gente conseguir morar. E aí, eu estou simulando, eu estou vendo com a caixa de financiamento de 420 meses, com a taxa de 8,8, se eu não me engano, na tabela Price, com correção pela TR, que é a média de 1%, tá?
E aí aqui eu tenho também uma outra variável que é de manutenção e eu tenho a renda necessária para eu financiar esse imóvel. E eu vou colocar aqui junto uma coisa que é muito importante que vai ser muito relevante lá na frente para a gente ver se é melhor comprar ou alugar, que é a valorização do imóvel. É muito particular de cada região ter valorizações diferentes. Então, aqui na nossa região, eu estou em Balneário Camboriú. É uma região onde a valorização imobiliária é muito grande, inclusive nas cidades em volta, que é na cidade que a gente vai comprar em Camboriú, também acompanha essa valorização, porque tudo é muito perto, então uma coisa influencia a outra. Ah, Scott, mas aqui na minha cidade o imóvel está ao mesmo valor de 10 anos atrás. É difícil isso acontecer, mas a gente sabe que, por exemplo, tem lá acho que é em Fortaleza, posso estar falando bobagem, que é aquele bairro que afundou e um monte de imóvel desvalorizou. Tá? Em tese até aumentou os preços, bom, não vou entrar muito nisso, mas porque acabou gerando uma demanda maior para os outros bairros. Tá? Então na cidade em si os preços aumentaram, mas naquela região específica baixou. Então vai depender de região para região, tá? Não tem regra. Toda pessoa que cagar a regra para você, foge. O guru das finanças que estiver cagando, faça isso que vai dar certo, faça isso que é o melhor, fuja dele porque ele é a pessoa que está falando em verdades. A vida é muito mais complexa do que isso. Tendo isso dito, eu vou colocar uma valorização aqui muito modesta, tá? Que é de 5% ao ano, que é basicamente a correção da inflação. A inflação ainda é um pouquinho acima, mas só para a gente ter como base uma valorização ali, só corrigindo a inflação sem uma valorização real, beleza? Show! Tendo isso aqui colocado, eu já vou ter aqui algumas informações. Por exemplo, eu vou pagar no total desse meu financiamento R$ 1.047, tá? Eu vou gastar com manutenção mais ou menos 316 mil. Por quê? Porque eu vou gastar aqui 3.500 por ano e esse valor vai sendo corrigido 5% todo ano. Beleza? E no total, então, para eu comprar esse imóvel, em 35 anos eu vou pagar 1.300.000, mais ou menos, e eu vou ter um imóvel de 1.800.000. Beleza? Por quê? Porque o imóvel vai corrigindo 5% ao ano, todo mês, todo ano, desculpa. Então isso significa o quê? Que eu vou ter um ganho de capital de 475 mil, sem considerar outros custos e possíveis, beleza? Show. Agora eu vou para o investimento. Então vamos colocar aqui que eu estou alugando um imóvel muito barato, que é com 0,4%. Então, o mesmo imóvel de 350 mil, se eu alugasse ele por 1.400, esse é o cenário, com um seguro fiador de R$ 140, que é 10%, com uma correção de também 5%, com um aporte inicial de 112 mil, ou seja, todo o dinheiro que eu ia pegar aqui, ó, que ia dar de entrada, ia dar na documentação e nos imóveis, eu vou lá e vou aportar no investimento, vou colocar ele para render, beleza? E aí eu vou pegar a diferença desses 1.400 para o valor da parcela aqui, que é de... não veio para o valor da parcela aqui, depois eu vejo ali quanto que ficou. Eu pego essa diferença da parcela e vou investindo todo mês, beleza? E aí eu coloquei uma rentabilidade de 9% ao ano, que é a rentabilidade histórica no Brasil, tá? Isso não é rentabilidade real, tá? Mas é a rentabilidade média da renda fixa, é de 9% ao ano. E eu coloquei aqui um custo de mudança de R$ 2.000 a cada 5 anos. Pensando que eu vou mudar pouco, eu posso alterar isso aqui, mas pensando que eu mude de 5 em 5 anos, aí tem pintura, tem mudança, tem caminhão, tem uma outra coisa que tem que arrumar, R$ 2.000. Também corrigido pela inflação a cada 5 anos esse custo. Beleza? Como é que ficou esse cenário, essa simulação que eu fiz? Aqui, se eu financiar e investir, eu vou ter no final R$ 5.300.000 de patrimônio, ou seja, 2 milhões, aliás, 1.800.000 do meu imóvel, mais 3.400.000 e quase 500 mil de investimento. Tá? Por quê? Porque eu vou financiar, mas eu também vou investir. Beleza? Eu já mostro depois. Bom, depois eu vou mostrar a lógica por trás disso. Se vocês acharem interessante, comentem aqui, que eu mostro como é que eu fiz esses cálculos, tá? Passo a passo. Mas na prática, quando o valor da parcela ficar mais baixo do que o do aluguel, eu começo a investir. Por quê? Porque o aluguel vai subir num ritmo mais rápido do que o financiamento. Beleza? Deixa eu pegar aqui, só para vocês verem. Olha só, o valor da parcela
do aluguel começa menor, mas como ele é reajustado 5% ao ano, ele vai chegar uma hora que ele vai passar o valor da parcela, que ela é quase fixa, beleza? Já que eu investindo essa diferença, no final eu vou ter 4 milhões e 800, ou seja, eu vou ter cerca aí de quase 500 mil reais a menos em patrimônio. Então, é melhor comprar e investir, certo? Depende. Lembra que eu falei que depende de cada cenário? Lembra que eu coloquei aqui um monte de variáveis? Essas variáveis podem mudar. Vamos fazer um exemplo, tá? Se eu, por exemplo, estivesse pagando uma taxa de juros, que aqui essa taxa de juros é do Minha Casa Minha Vida, mas se eu não puder pegar Minha Casa Minha Vida e minha taxa de juros for de 10%, isso significa que o valor da minha parcela vai ser maior e vai me sobrar menos dinheiro para investir ou vai demorar mais para investir. E aí, olha só como o cenário mudou. A gente tem já mais patrimônio investindo e menos patrimônio comprando imóvel, beleza? Aí vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma rentabilidade não de 9%, de 10,74%, que é o que a gente tem hoje. Tá? Mas é importante lembrar, não é porque tem hoje que vai ter sempre. Isso aqui varia, ele sobe e desce. Tá? Então, na média, a média é 9%, mas vamos supor que vai ficar esse valor para sempre. Aí já compensa muito mais investir e alugar, tá? Do que comprar o próprio imóvel. Mas vamos supor que agora eu consigo uma taxa mais baixa ainda de 6% ao ano. E aí, mesmo eu tendo uma rentabilidade maior, se eu pagar uma taxa de juros menor, eu vou ter um patrimônio maior lá na frente comprando, beleza? Ou vamos supor aqui que eu pague esses mesmos 8,8, que é o que eu vou pagar hoje, e eu tenha, na verdade, um aluguel um pouco mais caro. O meu aluguel ele é de 1.700, beleza? Olha só de eu aumentar o aluguel, eu consigo manter um patrimônio maior comprando e alugando. Ficou bagunçado? É complexo? É um pouco porque envolve várias variáveis, tá? Se 1%, vou colocar aqui, por exemplo, 1% a mais na taxa de juros do financiamento, olha só o quanto que altera aqui no meu patrimônio total lá no futuro. De 6 milhões e 300, eu vou botar para 7,8. Então, vou voltar aqui. Olha só, quase 400 mil, não? Nossa, 400 mil mais ou menos de patrimônio por causa de 1% na tua taxa de juros do financiamento. Então, bom, a ideia era trazer a lógica por trás desse tipo de escolha e é importante que vocês analisem o mercado que vocês vão comprar, ou seja, a região que vocês estão comprando é boa, tem valorização, tem potencial de valorização, a taxa de juros que vocês estão pegando é uma taxa de juros competitiva, e se você é a pessoa que está pensando em alugar e investir, colocar essas informações na conta e simular essa rentabilidade que você tem histórica para poder jogar no futuro e os seus custos futuros para poder comparar e de repente tomar uma decisão baseada numa realidade mais próxima do que seria e não só a gente fazendo conta, não, o imóvel sempre vai valorizar. Então vale a pena às vezes pesquisar a tua região, olhar o histórico de valorização do imóvel na região. Se você já acompanha preço de imóvel, você já vê isso, você já tem uma noção de quanto que ele valoriza. Mas às vezes você só imagina, né? Nossa, custava 300, agora custa 320. Está aumentando, mas quanto? É importante saber o quanto para poder tomar uma decisão baseada em informação, tá? Esse vídeo já ficou grande, eu não queria me estender muito, mas eu falo pra caramba. Mas esse é um assunto para quem quer saber informação, tá? Não é achismo, não é achismo, não estou cagando regra aqui de que tem uma coisa melhor ou outra pior. Vai depender do que você deseja para sua vida, mas financeiramente falando, comprar e investir é muito melhor quase sempre. E aí lembra, quase sempre, porque vai depender dessas variáveis. Qual taxa de juros você está pagando, principalmente, você está pegando, e quanto que você paga de aluguel e qual o percentual de rentabilidade que você consegue. Quanto que você vai dar de entrada e etc. Tá? Esse simulador foi feito para isso. Se vocês tiverem interesse no simulador,
comenta aí embaixo que eu vejo como disponibilizar ele. Ele não está à venda ainda, não está nada, ele está só, foi feito para a gente poder fazer as nossas consultorias, mas de repente se vocês tiverem interesse a gente pode disponibilizar também. Fechado? Pessoal, segue a gente, compartilha com alguém que vai precisar ou precisa ver isso, não sabe se compra, se aluga, se investe, o que faz da vida, e não deixa de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!